Olá, internautas de InfoChannel. Mais uma vez é com grande prazer que trazemos para vocês um tema de total relevância para o nosso dia a dia. Eu gostaria de trazer para vocês os profissionais experientes e especialistas em dados. Este terceiro painel de debate promovido por InfoChannel traz o Flávio Vigliati, que é o diretor de vendas da Databricks, aqui à minha direita. O Bruno Assaf, que é o diretor nacional para o Brasil da Dell ISG, à minha esquerda. Continuando ao lado do Bruno, Marco Antônio Cavallo, que é o diretor de canais e vendas para o setor público da Denodo. Continuando, a presença feminina é a Andrea Fodor, que é CEO da Hitachi Vantara. E o Paulo Repa, que é líder na área de soluções para inteligência artificial e ciências de dados na Scala. Agradeço já imensamente a presença de vocês, o quanto que vocês podem contribuir para o nosso, não somente para o público da InfoChannel, mas para o setor de TI como um todo. Obrigada. E agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso moderador, que é o professor Adriano Neves. Ele é da FIA e é também presidente do ISACA. Professor. Obrigado, Irene. Obrigado pelo convite. Bem-vindo a todos. Bom, o tema de gestão de dados, ciência de dados, está aí em todas as mídias, todas as empresas, e tem uma importância muito, muito grande. Eu queria ver com vocês uma pergunta, iniciando aqui pela nossa colega Andrea, quais seriam as principais tecnologias emergentes que vão revolucionar a análise de dados nos próximos 5 anos e se há integrações com infraestruturas de TI existentes atualmente e se serão imperativas. Obrigado pelo convite, a InfoChannel. Boa tarde a todos vocês e obrigado, professor, por começar pela representação feminina aqui do painel. Eu acho que não tem como falar de dados sem falar da inteligência artificial, machine learning, e principalmente quando a gente fala de computação, né? Então, acho que para tratar a questão de dados, como nós estamos falando em dados anywhere, a gente tem que falar de edge computing, a gente tem que falar das redes de conectividade, que tem um papel super relevante dentro do contexto de dados, e não temos também como falar de dados sem falar de segurança. Acho que essa é uma das maiores preocupações. E olhando assim para o futuro, como imaginamos um volume de dados muito grande, acho que a gente também tem que estar aí no radar com a computação quântica, coisas que vão trazer uma escala para a questão do processamento de dados, para atingir os grandes objetivos aí de negócio. Falando sobre integração, eu acho que é extremamente relevante, né? Nós estamos falando em coleta de dados em diversos aspectos, nós estamos falando em Big Data, mas nós também estamos falando em coleta de dados de sensores, nós estamos falando em entender o comportamento das pessoas, dos consumidores, então não tem como você pensar em dados sem pensar em integração. A gente tem também a nuvem, é algo que veio para ficar, facilitar a vida dos desenvolvedores, trazer mais agilidade para o negócio, mas todas as grandes empresas, elas têm um legado. Então, essa questão da integração é algo que é um desafio, mas é algo que eu entendo que deve ficar dentro do contexto geral, e eu acho que o grande desafio das empresas é como você tratar essa governança com o dado em vários lugares. Bacana. Queria ouvir também o Marco Antônio sobre essa questão uma visão para o futuro, para os próximos 5 anos, como é que enxerga também esse ponto?
Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Agradeço aqui a todos por estarem me recebendo aqui, me dando a oportunidade de poder falar. Eu acho que muitos dos pontos que a Andrea colocou são muito importantes, porque daqui a 5 anos nós veremos cada vez mais tecnologias que vão auxiliar as empresas a darem o acesso aos dados para as organizações. Um bom exemplo foi o IA. O IA ele nasce exatamente para fechar aquele gap que existia entre a comunicação dos técnicos e os não técnicos. Então, quando a gente fala numa organização que é data-driven, uma organização que quer utilizar os seus dados com todo o seu potencial, ela vai se tornar cada vez mais importante. Mas por que isso é importante? Porque traz aquele dado numa linguagem que qualquer funcionário entenda. Democratizar o dado não é você simplesmente dar acesso a esse dado, mas é você dar acesso a um dado que a pessoa saiba consumir e possa utilizar aquele dado na tomada de decisões, que é algo extremamente importante. Você ter o dado atualizado e poder utilizar ele naquele momento é importante. 90% das demandas de dados que as organizações têm são de dados atualizados. São dados que eu preciso utilizar para aquele determinado momento. E muitas vezes existe essa dificuldade. Então, eu poder trazer todas as bases que eu tenho, poder conectar todos esses dados, poder combiná-los para ter uma granularidade maior nos dados e poder consumi-los em um formato que qualquer um na organização possa consumir, sem a necessidade de produzir datasets novos que vão ficar lá retidos e muitas vezes não utilizados dentro da organização, são alguns dos itens, algumas das tendências que eu vejo acontecendo dentro das organizações nos próximos anos. Talvez não nos próximos 5, quando a gente fala 5 anos é muito difícil hoje, em termos de tecnologia, pensar no que vai acontecer daqui a 5 anos, mas eu acho que as tecnologias vão estar muito mais voltadas não na retenção dos dados, e sim no consumo desses dados. Bem colocado pelo Marco, a popularização é que trouxe esse diferencial e é o que vai levar para os próximos anos. Eu brinco, eu falo que é o mundo ACDC, né? Antes do ChatGPT e depois do ChatGPT, porque foi o ChatGPT que popularizou a IA, e isso é importante. Ponto também muito bom, André, muito bom. Se eu puder deixar um comentário Claro, em cima vamos disso, as grandes mudanças começaram a surgir no conceito da inteligência artificial generativa a partir do ChatGPT. E acho que a grande transformação nos negócios começa a partir do momento em que, corporativamente falando, a gente passa a ter os nossos GPTs internos, que não necessariamente são essas tecnologias, mas a capacidade dos LLMs ou de ter experiências conversacionais com os nossos dados. Porque, em geral, o GPT ele é treinado com dados públicos, que não é necessariamente aplicável à minha operação, ao meu desafio, ao meu processo de tomada de decisão. Quando a gente consegue usar os nossos dados, treiná-los e fazer com que esses dados estejam disponíveis para serem consultados em experiências conversacionais, a gente muda completamente. A popularização do GPT só começou. A grande transformação vai acontecer quando as organizações tiverem acesso às suas tecnologias, treinando seus dados com os seus modelos, que podem ser públicos ou privados, para então potencializar a tomada de decisão para o negócio. Falamos aí de tendência, mas o que temos hoje, recentemente, né, em relação a isso, para armazenamento e processamento? Eu vou até deixar para falar sobre isso um pouco depois, tá? Eu acho que o ponto que o Flávio colocou aqui, ele é muito importante, a gente tem que ressaltar. Nós estamos frente a uma real revolução. Quando a gente fala de 5 anos, o que a gente tem que pensar é que o Brasil ele ainda não começou, de fato, a sua era da inteligência artificial. Então, o que a gente está dizendo agora são coisas que elas deveriam acontecer e ainda não aconteceram nos próximos 6 a 18 meses. Né? E a gente começou, é muito comum, acho que a gente tem 3 grandes ondas que vão acontecer. Né? Uma, a gente começou ali, como o pessoal começou a falar sobre o ChatGPT e conversa aqui, OpenAI, etc. Mas você tem agora cada vez mais a onda de você ter o AI de agentes, né, e de agentes especializados e usando informações especializadas, mas principalmente a gente vai passar a ter a real inovação a partir daí. Porque a gente confunde a inteligência artificial com o LLM, com o chat. Mas o chat ele é a ponta do iceberg. Nós vamos ter visão computacional, nós vamos ter uma revolução nos negócios, nós vamos ter carros mais eficientes, motores mais eficientes, nós temos todo um trabalho a fazer e que ele começa agora, com o uso dos dados, com novas estruturas, e a gente
fala que a gente sai ali daquela conversa do chat, do Copilot, etc., para falar, bom, nós temos que ter verdadeiras fábricas de IA. Como as empresas, as instituições podem se beneficiar para fazer melhores serviços, e não necessariamente isso é algo que só precisa de dados. A gente tem um caso interessante de uma empresa que melhorou o seu processo de vendas e usou, na verdade, poucos dados para isso, mas usou a inteligência artificial. Então, é uma revolução, é algo diferente, estava ali há muitos anos adormecido, mas é IA generativa, tem novos algoritmos, e fazia uns 15 a 20 anos que a gente não via um aumento na capacidade computacional, como a gente está vendo nessa era, que permite que a gente traga esses ganhos. Eu queria ouvir do Repa, com relação a esse ponto. Nós temos muitos avanços acontecendo, né, atualmente, e em relação ao armazenamento, em relação ao processamento. Como é que você vê esse ponto? Quais são esses avanços que poderiam ser indicados? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, de estar participando desse fórum. Eu concordo com os meus colegas, né, que falaram anteriormente, mas comentando, né, o que o colega colocou, hoje nós temos um gap muito grande, né, se a gente olhar só a estrutura da área de tecnologia, os TICs, por exemplo, eles estão defasados, né, em relação, né, a essas implementações de AI, como o colega colocou, né, de treinar, né, o que a gente chama de arquitetura RAG dentro de uma empresa, né, colocando seus guardrails, treinando os motores de LLM. E aí, voltando um pouquinho, né, nessa parte do armazenamento e das informações que estão trafegando, que você está coletando, eu acho que a maior inovação seria a observação dos dados, nós chamamos de observabilidade dos dados, porque os dados estão todos em movimento, né? Então isso é o que a empresa precisa enxergar e traduzir isso em questões de negócio. Falando, né, dos casos, né, de sensores, né, a maior parte das informações elas não são úteis do ponto de vista de negócio quando você fala assim em relação a um grande movimento, o famoso Big Data, né? Existe até condições de você falar assim, olha, Paulo, minha empresa é pequena, não tem um Big Data, né? O conceito de Big Data, a pessoa assume automaticamente que você precisa de altos volumes de dados, e na verdade não é isso. O Big Data são dados desestruturados, é um e-mail, é um contrato, é algo que você vai precisar armazenar em algum lugar, fazer esses processos de aterrissagem. Aí eu acho que tudo segue, né, uma esteira que nasce numa aceleração digital. As empresas precisam se acelerar para conseguir enxergar o dado e trazer relevância para o negócio a partir do dado. Eu apostaria, entende? Não estou menosprezando, eu sou professor, eu sou especialista em inteligência artificial. Eu não estou menosprezando as LLMs, né? Não estou menosprezando o chat GPT, e realmente é uma revolução, mas é uma revolução mais popular, né? Você está vendo que as pessoas estão usando, mas está faltando, né, do ponto de vista de negócio mesmo, o que a gente chama de curadoria dos dados e da inteligência artificial. Muitas vezes, como o colega colocou, as informações que eu estou coletando, elas não estão sendo traduzidas em negócio real. Por quê? Porque precisam ser treinados para a minha realidade, né? Se eu sou um escritório de advocacia, eu preciso olhar os processos, os documentos que eu estou recebendo. Não importa para mim se a minha inteligência vai buscar lá fora, né, as informações ou vai alucinar, né? O maior problema da inteligência artificial são as alucinações. Eu apostaria realmente nessa parte de data motion, né? E você trabalhar num conceito, né, e o colega aqui vai ser mais especialista do que eu, dos famosos data lakes, né, onde eu vou armazenar as informações, tomando cuidado que seu data lake não vire um pântano de dados, né, você só jogue lá e a partir daí, do ponto de vista de TI, eu apostaria as minhas fichas realmente nessa parte de movimentação dos dados, captura dos dados, mas com observação. A aterrissagem, o armazenamento, professor, elas hoje são mais commodities, né? Ou seja, é muito barato
barato eu armazenar os dados. É muito comum, por exemplo, a gente usar o termo esfriar os dados, né? Depois que eu já processei o dado, eu uso recursos para esfriar, guardar aquelas informações, isso é bastante comum. Vou voltar a esses dados se eu tiver algum litígio, se eventualmente alguém for contestar uma informação de uma transação de cartão de crédito, por exemplo. Mas essa parte de esfriar os dados, só depois de eu passar, entende, pelo processo de observação, eu acho que realmente onde eu vou ligar a chave para as áreas de tecnologia dentro da empresa e capturar isso do ponto de vista de negócio. Um grande ponto que vai ajudar as empresas a tomarem melhores decisões é armazenarem primariamente os seus dados em um só local. Hoje a gente tem tecnologias como o conceito de arquitetura Lakehouse, combinada pela Databricks, que permite que você armazene dados estruturados, famosos DWs para consulta, e lakes para a criação de modelos preditivos. Porque o grande benefício aqui é a convergência que os dados têm entre si, primeiramente, que é esse dado se conecta com esse, torna informação para tomar de decisão, e a gente vai para uma segunda onda, onde a convergência de dados com AI se conecta para entender padrão, fazer projeção e então tomar melhores decisões. Então, ter essa capacidade de consumir o dado, o dado que de certa forma me responde o passado com a capacidade de prever o futuro, é o grande diferencial para as empresas, porque elas podem prever o seu próprio futuro. A alocação de orçamento, a alocação de investimentos se tornam mais assertivos. Mas tudo isso tem que acontecer com base nos seus dados, no seu conhecimento da sua operação. E tecnologia, alinhado com processos, pessoas, vai fazer com que as empresas se tornem mais assertivas e saiam na frente. Um estudo da McKinsey diz que as empresas que têm fortes práticas de dados, AI e Advanced Analytics, na terminologia deles, crescem 4 vezes mais que seus pares e concorrentes. E nesse contexto, a arquitetura ela passa a ser fundamental, porque você não tem como saber qual é o dado que vai te trazer um insight. Então, deixa de existir esse conceito do que é o frio e o que não pode ser o frio, e o tempo todo nós estamos querendo aprender com ele, né? Então, nesses mesmos estudos, grande parte dos processos de IA globalmente aqui no Brasil, eles têm dificuldade de avançar pelos problemas de arquitetura. Como que eu posso resolver esse problema? Então, a gente vai ver uma migração de modelos em que você sai do conhecimento genérico, sai de um custo muito alto, para você capitalizar no conhecimento que você tem interno de cada empresa. E aí que a gente fala de arquiteturas em que você tem que ir de ponta a ponta. Não só a GPU, que tem uma capacidade monumental de processamento, tem que estar lá para processar, mas você tem que abastecer isso em alta velocidade e petabytes, e fazer com que isso seja utilizado e seja, acima de tudo, compatível com todas as tecnologias. Seja Databricks, seja qual for a tecnologia que tem à disposição, tem que ser um ambiente que traga compatibilidade, alta performance e traga mais neurônios. Então a gente está nesse momento agora de como é que a gente faz para trazer os neurônios e capitalizar a informação de cada uma das empresas ao seu próprio favor, porque ela não quer compartilhar o que ela aprende com o seu concorrente, né? Eu acho que o único setor que se beneficia disso, obviamente, é o setor público. Aí sim, você se beneficia de ter um compartilhamento dos dados dentro do setor público para prol da eficiência dos cidadãos dentro de todo um país ou até de o conjunto dos países do mundo. Mas no mundo corporativo, cada um vai querer usar a sua própria base, e para isso precisa ter uma arquitetura orientada ao que a gente chama de uma fábrica de IA. Eu só ia colocar aqui, acho que o que o Flávio falou tem uma coisa que é muito importante. Tem um elemento ali que ele falou que é essencial para todas as organizações: saber usar os seus dados. A organização não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir tomar nenhuma decisão se ela não souber capturar o poder dos seus dados. E obviamente hoje, com a diversidade de fontes que nós temos, isso não simplifica. Não estou falando só de fontes de dados, mas também o formato que esses dados chegam. Então, muitas vezes, foi o que a gente colocou aqui. Acho que você conseguir concentrar esses dados em algum lugar, óbvio, a gente sabe que dificilmente vai se conseguir colocar todos os dados no mesmo lugar, seria algo muito importante. É um passo importante, é algo que a gente vem fazendo desde os anos 80. Mas você criar uma plataforma onde as pessoas consigam consumir esse dado de uma forma fácil e também trazer e mesclar esses dados
com outros dados que infelizmente não conseguem estar naquela arquitetura primária, isso também é importante, porque isso é basicamente o conceito de Data Fabric. É como que nós conseguimos pegar os diferentes dados que temos, cruzar esses dados e criar os nossos próprios produtos de dados para que aquilo seja útil para o nosso negócio. Quando você fala hoje, quando nós falamos de capturar, muitas empresas não sabem o volume de dados que elas têm, mas você poder dar para o seu funcionário, eu acho que as tecnologias elas vêm convergindo para isso. Você dá para o seu funcionário a possibilidade de escolher o dado que ele quer trabalhar, não importando de onde esse dado vem, não importando o formato de origem dele, mas num formato que ele vá poder consumir, isso vai dar esse poder que as organizações hoje tanto querem, que é de poder utilizar os seus dados em sua plenitude para o seu negócio, voltados ao que eles precisam. E às vezes acho que a gente tem um pouco de dificuldade de materializar, é importante para quem está nos assistindo, o nível do que é possível. Exato. Né? Então a gente tem um caso prático aqui no Brasil, que a gente fez um trabalho, a gente tem um centro de cientistas de dados aqui no Brasil, tem mais de 200 cientistas de dados aqui no Brasil, da própria Dell. A gente tem um trabalho com um banco brasileiro que hoje ele prevê, com 97% de precisão, quais caixas eletrônicos dele vão ser assaltados semana que vem. Que é algo que você fala assim, mas como? Né? Isso é possível através de dados. Né? Então, inclusive, eu brinco, se você vai num caixa eletrônico e ele está com poucas notas ali, tá aquela coisa, só tem nota de 5 e de 10, sai correndo, porque aquele é provavelmente um dos alvos da semana que vem, que aí o que o banco faz, ele deixa pouco dinheiro nesses caixas eletrônicos. Então, sai correndo, porque o ladrão está chegando, é capaz de pegar você de refém ali. Mas dá para fazer coisas muito diferentes do que a gente imagina quando a gente imagina no profissional de TI, aquele, não, eu estou aqui analisando o dado e a logística e tal. Dá para fazer coisas num nível de inovação completamente diferente do que a gente imaginava há 10 anos atrás. Bacana. Eu queria complementar e polemizar aqui, né? Mas eu acho que assim, a arquitetura é extremamente importante, a questão da centralização, a questão da padronização dos dados. Você comentou que a história de um commodity, eu não concordo. Acho que tudo é um conjunto. É a questão da arquitetura, esse é o desafio, é o diferencial. E a maioria das empresas, elas têm um legado, né? Então, essa transformação é algo extremamente complexo. Né? E aí, quando a gente fala de transformação, onde eu falo que eu queria polemizar é que nada acontece se você não for uma empresa com uma cultura data-driven. Né? Então, a cultura ela é essencial. A questão do direcionamento e da liderança do que nós somos. Né? Então, hoje, um banco ele é um agente financeiro ou ele é uma empresa de dados? Né? Um varejo, ele é algo que vende bens ao consumidor ou ele é uma empresa de dados que entende o perfil do consumidor? Então, isso vem dentro de uma cultura. E aí eu estava aqui escutando todo mundo, eu até lembrei, recentemente eu encontrei o Barreto, presidente do iFood, numa faculdade, e eu achei interessantíssimo, né, o que ele trouxe. Porque, primeiro, o que é o iFood? É uma empresa de delivery? Não, é uma empresa de dados. Tanto que dentro da empresa, ele exige que todos os funcionários tenham uma certificação em banco de dados. Uhum. Ótima polêmica. Eu adoro polêmicas, né? É bom ter uma provocação. Né? É muito bom, né? Eu comecei há muitos anos na área. Sou velho, né? Estou muitos anos, né? Então eu noto que a parte de armazenamento ela virou ao longo do tempo uma commodity. Tanto que a Databricks, por exemplo, ela armazena as ISO, os dados, né? Porque são tecnologias bem mais recentes, né? Você consegue armazenar hoje mais informações e você não precisa se preocupar mais de compactação de dados. Os modelos antigos de data warehouse, as tabelas fatos e dimensões, eu só armazenava métricas, só resultados. Eu não armazenava assim, eu conseguia ter uma visão do BI olhando para trás. Eu sabia o que aconteceu até ontem, cruzando, né, o que a gente chama de intersecção, né, de dados em tabelas fato, né, dimensão e fato.
A evolução para os data lakes, os delta lakes, a possibilidade de você mudar todas essas informações nessa cultura data-driven, né, que a gente chama de ACID, de você ter atomicidade, consistência, independência e durabilidade de dados. Ali numa abordagem realmente mais de dados, ela ajuda muito as empresas. Mas eu queria, assim, levar um outro ponto polêmico. O dado ele é vivo. O dado, ele muda a todo momento. Até os dados pessoais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de bronze, silver e gold, né? Quando a gente quer é um conceito assim, Databricks, né? Que ama isso, você promove, né, entre os data lakes, né, de acordo com a qualificação da informação. Mas as pessoas mudam de endereço, as pessoas mudam de nome, as pessoas mudam de gênero. Então, existe uma abordagem, né, e a gente usa isso em inteligência artificial, que o dado ele é vivo. E ele perde relevância também. Eu vou dar um exemplo, né, de uma empresa que é data-driven, um grande banco, que eu faço a defesa reputacional dele de redes sociais. Eu coleto qualquer informação, hashtag, o nome dessa empresa e todos os produtos do que está acontecendo no TikTok, no Instagram, no antigo Twitter, tudo que se fala da marca, tudo. Faço análise de sentimento disso, o Tone Analyzer, como as pessoas estão colocando, para verificar se existe um risco de crise reputacional para a marca. O ciclo de vida de uma crise em rede social, o famoso cancelamento, é de 72 horas. Uhum. Passado esse período, né, de tudo que eu postei, o textão, né, que você coloca lá, fez a análise, né, vou xingar muito no Twitter, ele não é mais relevante. Né? Então, quando a gente fala do esfriar as informações, nós temos que tomar muito cuidado, né, do que a gente chama de hot zone, que é a área que aquele dado, posso precisar desse dado, né, dos dados que eu já não vou precisar mais. Lá na frente, se fizer algum tipo de pesquisa, né, quer tirar algum relatório para dizer, olha, quantas pessoas mais falaram mal ou falaram bem, né, posso até buscar essas informações. Mas o que eu queria trazer aqui, o tema é, primeiro, o dado é vivo, a empresa tem que ser data-driven, ela tem que enxergar os dados e o que está acontecendo, mas é a relevância do dado para o negócio. Principalmente, né, para a área de tecnologia, isso é bastante importante, porque é lá que vai acontecer a real aterrissagem. É lá que eu vou aplicar o meu catálogo de dados, os ativos de dados vão estar mapeados. Né? Então, eu preciso dar uma série de instrumentos para que a empresa seja data-driven, ter ali todo um arcabouço, né? Ter toda uma estrutura, um ecossistema, né, de arquitetura, onde eu vou conseguir aterrissar aquelas minhas informações. Não importa muito se é um data lake, um data warehouse, mas eu preciso ter esses dados. Mas eu gostaria de trazer, entende, essa discussão, porque hoje nós trabalhamos num mundo muito dinâmico, que as informações estão mudando a todo o momento. Quando a gente fala os próximos 5 anos, nós estamos falando, entende, que em 5 anos com inteligência artificial é 5.000 anos, é ficção científica. Eu estou trabalhando com projetos de Databricks e hoje, né, o colega vai me dar os números. As empresas, né, sempre que eu chego, eu falo assim, Paulo, eu já fiz o bronze, o silver e já promovi para gold. Tem algumas empresas que falam até em platinum, né? Tiraram um novo termo, né? Daqui a pouco vai ter outros termos. Aí eu pergunto, por que padrão, né? Ou seja, que método você usou para promover um registro de silver, né? Ou seja, que já está qualificado, que já está muito bom, para gold? Ah, não, Paulo, é um dado que eu nunca mais, eu tenho MDM aqui, eu nunca mais vou precisar me preocupar com esse dado, ele já é gold, né? Então ele é altamente confiável, né? Então, e aí depois que eu começo a chegar nessas informações, eles falam assim, realmente acho que foi precoce a gente ter subido, né, esse dado, né, para gold. Mas o que eu acho que é muito relevante nos dias de hoje é a relevância do dado, o ciclo de vida do dado
E por que eu vou realmente me preocupar, né? Aí eu concordo que é importante o preço, né, do armazenamento do dado. Eu acho ainda que é commodity, né, polemizando um pouco, ele é commodity, porque ele barateou muito, né, mas realmente o que é importante para a empresa do ponto de vista de negócio, e o mais importante, para a área de tecnologia, né, o que ela deve considerar para armazenar as informações. Eu acho que talvez a substituição da comoditização seja a democratização. Eu acho que, óbvio, se a gente compara 10, 20 anos, a tecnologia ela avançou de uma forma brutal, ainda mais brutal agora no processamento, o que acabou levando, e acho que aí o que a gente vinha conversando aqui também com o André, que é, hoje você precisa de armazenamentos de um nível de desempenho muito maior para conseguir abastecer as GPUs e essas arquiteturas e tirar o valor do dado. É o que a gente brinca. Aquele tema que a gente falou sobre os caixas eletrônicos, não adianta eu fazer o algoritmo e fazer a previsão dos caixas eletrônicos que vão ser assaltados semana que vem e o resultado vir daqui a 2 semanas depois da semana que vem. Então você tem que fazer com que isso aconteça e você tenha essa informação mais rápido. Então acho que teve uma democratização dos dados, mas o chave é o que a gente estava falando assim, como você tem uma cultura data-driven e uma provocação. Eu estava lá fora recentemente, que pensando ali no que vai revolucionar nos 5.000 anos que você falou, eu acho que vou lançar uma polêmica maior ainda. Eu acho que a curadoria dos dados vai se tornar irrelevante. A curadoria dos dados, porque se a inteligência artificial é para ser tão inteligente assim, por que tem que ter um humano fazendo a curadoria dos dados? Você vai treinar um modelo, ele vai fazer. Então, a curadoria dos dados, eu tenho que cada vez mais ter os dados de forma ampla para acesso, e aí a preocupação é a seguinte, como é que eu faço a segurança de quem acessa o porquê e aonde? Quem vai acessar as informações de salários? Quem vai acessar as outras informações? Então, acho que a curadoria dos dados ela vai diminuir de importância, mas nessa cultura data-driven, a segurança, a ética na utilização desses dados, como eu faço com que essa cultura aliada a ferramentas faça isso acontecer, vai aumentar de importância. Então o data cleansing, daqui a pouco não vai ser mais um tema. Um comentário que vocês me permitirem, concordo com a Andrea, antes de serem transformações tecnológicas, são transformações culturais. A gente pode falar de tecnologia A, B ou C. A relevância se dá com a informação sendo disponibilizada na hora certa, para a pessoa certa, para a tomada de decisão certa, que potencializa aquela decisão. A gente sai de uma inteligência genérica para uma inteligência de dados quando a gente é potencializado. O Bruno falou sobre democratização. Em cima do conceito data-driven, a gente é data-driven porque a gente democratizou ou a gente é democrático porque a gente é data-driven? Né? E eu acho que vale a pena gastar tempo no conceito data-driven. Porque todo mundo fala, nós somos uma operação data-driven, mas o que significa de fato? Vai passar pela tecnologia, né, para disponibilizar o dado, vai passar por um processo cultural onde eu dou autonomia para as pessoas acessarem os dados, eu treino para que elas tomem decisões e eu descentralizo, porque normalmente quem toma decisão são diretores, são as pessoas que estão aqui. Mas nós não somos as melhores pessoas para resolver um problema de um atendimento na ponta. Então eu preciso empoderar. Quando a gente traz o caso do iFood com o Diego, que é o presidente, o iFood conseguiu tirar do Brasil o Uber Eats, que é uma gigante global pela sua inteligência em dados. Mas antes de ser tecnologia, arquitetura, são processos, são pessoas, é a cultura que passa por treinamento, capacitação. Então, a tecnologia ou a inteligência artificial, ela tem que vir para potencializar e democratizar. E aí sim a gente começa a atingir níveis de inteligência muito maiores. O negócio, ele também está muito associado à questão do custo. Mas aí desculpa te cortar, André, o custo ele vai estar extremamente associado à percepção de valor. Pega um exemplo do iFood. O iFood e um cliente Databricks, eles fizeram um processo muito legal de roteamento de entregas um roteamento de entregas inteligentes, e eles reduziram 10 centavos por entrega. Se você faz a conta de 100 milhões de entregas mês, já se pagou, mas tem que ter essa percepção e tem que ter executivo suportando, porque é um processo de transformação. A gente não começa colhendo os benefícios no D0.
tem um processo, né, que muitas vezes é longo e que a gente tem que ter muita intencionalidade, mas eu concordo contigo. Perfeito. Tem muita coisa no Brasil que está à frente. Então as empresas inovadoras, eu acho que talvez, além do data-driven, que você levantou muito bem a bola, Flávio, acho que o que a gente tem que transmitir também para a nossa audiência é as empresas que não se movimentarem para inovar, e não é através do chat GPT, a gente vai ter a produtividade pessoal ali do chat, do Copilot, etc., mas realmente usando IA, usando os dados, usando informação, visão computacional, Edge, os dados do motor do avião, tudo isso vão ficar para trás, porque o Brasil é um país muito digital. Ganha o que é mais ágil digitalmente. O iFood expulsou o Uber Eats. É um exemplo fenomenal. Foi mais ágil digitalmente, usou dados, tinha cultura e essa disputa vai continuar e vai atingir todos os segmentos. E principalmente na eficiência, né? Hoje, se você pegar a questão da inteligência artificial, você falou sobre a inovação que a gente tem no Brasil, você pega o nosso sistema financeiro, né? Nós estamos falando de Pix, e você vai para qualquer outro lugar do mundo, você não vê um sistema financeiro tão bem integrado. E a questão de eficiência operacional que hoje a utilização dos dados, a inteligência artificial, a automação, ela traz de benefício e redução de erro humano é brutal. Quando a gente fala em tecnologia, questão de escrita de código, né? Quanto que se ganha de eficiência operacional, quanto que se reduz erro. Então, acho que todo esse contexto, ele só vem trazer pontos positivos. A gente tem o lado de processo, né? Processo também envolve a parte de segurança. Nós temos aí, né, alguns frameworks no mercado voltado para ajudar essa questão das boas práticas de como utilizar o dado e classificar o dado. A classificação, quando promovê-lo, né, de bronze para silver, tem boas práticas para isso. Existem alguns indicativos para isso, algumas empresas seguem, outras não, mas existem. E na questão da segurança, a gente tem o famoso, né, o acrônimo CID, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade do dado. Então eu queria ouvir de sua parte, Marco Antônio, como é que você vê, né, o que é necessário, ou por que algumas empresas não estão ainda preparadas para isso, o que é necessário se preparar, como é que você enxerga? Eu acho que a gente ouviu muito falar aqui da parte de você centralizar os dados e conseguir ter esses dados num único local, ou você ter o teu acesso dentro de um único local. Isso é importante, porque isso facilita a aplicação dessas políticas e dessas práticas dentro da organização. Então, hoje, eu acho que fora centralizar os dados, o principal é centralizar a gestão desses dados. Tudo que você falou, parte de segurança, parte de acesso, tudo isso passa pela gestão dos dados. Mas quando a gente fala em gestão de dados, é algo extremamente amplo. E hoje, a gente tem que pensar um pouquinho em como que a gente centraliza essa gestão. Com a diversidade de fontes e de usuários que eu tenho dentro da organização, querendo que esses usuários utilizem, mas querendo também fazer a governança desses dados, querendo saber qual que é a linhagem, podendo fazer o tagueamento das bases para saber quais são confidenciais, poder criar níveis de acesso, poder criar barramentos, firewalls, o que seja. Como que eu consigo trazer tudo isso numa única plataforma e conseguir fazer essa gestão dos dados dentro dessa plataforma? Eu acho que isso é importante da gente pensar. Por quê? Uma cultura data-driven, ela só é possível quando a empresa tem essa tranquilidade. Você imagina um banco, uma empresa financeira, uma empresa de saúde, onde os dados que estão lá contidos são dados extremamente sensíveis. Quando a gente fala de dados, e todas as pesquisas que eu vi em Gartner, McKinsey, todas falam a mesma coisa. O grande problema hoje, o grande desafio está na governança. Eu vejo muito isso no setor público, né? O pessoal hoje está com o hype da inteligência artificial. Maravilha, fizemos o projeto, conseguimos trazer, implementar a inteligência artificial. Pronto, mas espera aí, a gente tinha esquecido da governança. E agora? Aquele indivíduo que não deveria ter acesso àquele dado, agora tem. Pior, eu não sei exatamente se a minha ferramenta está também levando esse dado para um domínio público. Óbvio, isso já é algo muito mais
bem trabalhado pelas empresas que hoje provêm as ferramentas de IA. Mas você ter essa centralização na gestão, você conseguir ter uma visão panorâmica de todos os seus dados e conseguir geri-los de forma fácil, rápido e também unificado, isso é importante. Então eu acho que quando a gente tem falado aqui, e a gente fala muito nessa questão, tudo converge para uma unificação da gestão dos dados, que vai ajudar e vai auxiliar com essa questão de governança e com as questões de privacidade. A gente tem essa necessidade hoje de fazer com que os nossos funcionários trabalhem com dados. Eu não lembro quem foi, se eu não me engano, foi o W. Edwards Deming, que foi um estatístico da Segunda Guerra, que disse: sem dados, você é só uma pessoa com uma opinião. O problema é que com os dados errados, eu realmente não quero nem saber qual a sua opinião. Nessa questão dessa conscientização, qual que é o papel da indústria? Isso é feito, sim, através, obviamente, quando nós temos canais, e eu acredito que aqui eu falo por todos, nós não escolhemos quaisquer canais. Nós escolhemos canais que vão adotar a nossa tecnologia e vão conhecer essa tecnologia a fundo. E, obviamente, vão conhecer os casos de uso. Acho que aqui foram colocados alguns muito legais. E quando essas empresas conhecem esses casos, elas conseguem também trazer essas boas experiências para o mercado. Claro, utilizando as diferentes ferramentas que aqui estão. A minha ferramenta, por exemplo, ela consegue unificar esses processos. Mas como que isso vai efetivamente ajudar a sua empresa? É importante conhecer casos reais do mundo real que conseguiram fazer isso de forma plena e que hoje conseguem gozar de uma governança absoluta dentro dos seus dados, que não tem essa preocupação de que os dados estão caindo nas mãos de funcionários errados ou que estão sendo extraídos de forma incorreta. Então, nós temos, obviamente, esse papel de poder evangelizar o mercado e trazer essas boas práticas. O trabalho das empresas de tecnologia hoje, eu acho que vai muito além de somente prover uma ferramenta. Vai também de prover esses passos e muitas vezes a jornada para que o cliente possa estabelecer e criar a sua cultura data-driven, que possa efetivamente criar a sua cultura de dados, não só interna, mas também externa, porque hoje as empresas elas dividem dados, elas compartilham dados. A gente vê muito isso no setor público. Eu acho que não tem como a tecnologia sozinha resolver a dor do cliente, né? Então, acho que o nosso papel aqui, óbvio, é tentar trazer para o mercado soluções que resolvam dores, né? E quando eu falo olhando por todos os aspectos de negócio, de arquitetura, de coisas que a gente sabe que lá na frente vai ser uma dor, quando a gente fala de dados, hoje um dos maiores consumidores de energia no mundo são os data centers, né? E isso cada vez mais vai vir à tona. Então, nosso papel também é pensar nessas problemáticas do futuro. A Hitachi tem investido muito em tecnologias de menor consumo, né, tecnologias com alto processamento, mas que consomem menos, mas eu não consigo ver nosso papel sem as parcerias, né? Então, sendo parcerias até de alianças, como nós mesmos desenvolvemos parcerias com a NVIDIA para a criação de produtos para inteligência artificial, com a Cisco, com outros parceiros, com a própria Databricks, como os integradores, que são os nossos braços e que trazem esse conhecimento multidisciplinar que muitas vezes é importante lá na ponta, né? Então, eu não consigo ver a gente resolver as dores do cliente sem o papel dos integradores também, dos integradores e fornecedores focados em habilitar as pessoas. Sim. Porque todas as nossas tecnologias, como criadores de tendências, a gente cria novos problemas. Novos problemas ou novas soluções exigem novas competências para endereçá-las. Então, acho que todas as empresas aqui devem ter uma meta de capacitação, de habilitação, e isso deve ser em conjunto com parcerias, com canais. A gente tem áreas específicas, empresas de tecnologia hoje olhando para áreas de treinamento
onde a gente é cobrado pela quantidade de pessoas que não só conhecem do nosso produto ou solução, mas que conhecem dos desafios relacionados a todos os componentes. Eu acho que o que fica evidente, né, e acho que o papel dos canais e dos integradores ele é muito importante, é que são problemas, e o que está acontecendo agora são problemas e inovações que têm múltiplos ângulos. E dificilmente você vai ter provedores únicos para as diferentes coisas, né? Então você tem o tratamento de dados, de Node, Databricks, você tem a arquitetura para que isso seja processado rápido, seja dentro de uma nuvem, dentro de casa, onde quer que seja. Você tem a própria competência de ciência de dados e de segurança. Eu acho que os canais têm uma oportunidade muito grande de realmente gerarem valor, não só por conhecerem bem as soluções, mas por conhecerem como essas coisas podem contribuir para um resultado de forma conjunta. E olha, bom, se eu consigo um resultado mais rápido, o que eu faço? De que adianta eu processar algo 15 horas mais rápido se, na verdade, tanto faz o que era esse resultado? Ou talvez tenha algo que seja mais rápido, tenha realmente resultado para o negócio. Então tem que conhecer muito mais do cliente, tem que conhecer muito mais das estruturas, da cultura, e eu acho que a gente vai ter mais surpresas com relação à capacitação, porque a gente imagina ainda hoje que a gente vai ter um mundo em que as pessoas têm que aprender muito para fazer AI. Eu acho que a gente vai passar pelo oposto. É a mesma coisa da curadoria dos dados. Vai se tornar irrelevante. A gente vai ter que chegar no ponto de que a gente consiga fazer mais através do que a gente está trazendo. Então a gente tem um potencial muito grande, tem muita gente no país que está entrando no mercado de trabalho, tem uma oportunidade grande aqui, lá fora, contratação aqui, contratação lá fora. Temos que aproveitar essa onda. Aí, aproveitando, qual é o perfil ideal? O que é necessário para essa capacitação? O importante é começar. Eu acho que mais importante do que buscar o ideal é fazer alguma coisa. Qualquer coisa que qualquer um faça é bom. A gente tem que julgar menos. Então, tem essa iniciativa da Dell? Que legal. Deve ter a outra da Hitachi, deve ter a da Databricks, a da Node, dos nossos concorrentes. O importante é fazer. E se der errado, você vai lá e refaz. Então, acho que nesse mundo que a gente está, a gente tem que arriscar mais, fazer e ir ajustando. Então, o importante, eu acho que é fazer, não buscar o ideal. E é difícil a gente falar do perfil ideal. É muito complicado, porque as empresas são diferentes, as tecnologias são diferentes. Então, os perfis dos profissionais são diferentes. Hoje, até temos aqui, né, como nosso mediador, um professor, também temos o Paulo, que também é um grande professor, não sei se mais alguém aqui é professor, mas quando me perguntam muitas vezes sobre o perfil, claro, óbvio, saber linguagem de programação, conhecer Python, R, conhecer MySQL, ter conhecimentos em matemática e estatística, claro, são os básicos hoje. Mas quando me perguntam, por exemplo, o que você acha, vamos falar de profissão mesmo, né? Com essas transformações. Me perguntaram outro dia, o que você acha que seu filho, eu tenho um filho de 10 anos, com o que você acha que seu filho vai trabalhar? Eu falei, olha, eu não sei com o que ele vai trabalhar, mas seja lá o que for, é algo que ainda não existe. Uhum. Eu acho que nós temos realmente essas iniciativas, a Dell, né, tem iniciativas assim brilhantes em relação a isso. Não conheço, né, dos outros colegas, mas eu acho que formação vai ser realmente o grande diferencial. E aí eu vou entrar num ponto polêmico. Mas você falou que não ia fazer isso. Vou entrar num ponto polêmico. Eu dou nas minhas aulas, né, o que a gente chama de viés cognitivo inteligência artificial. E isso, para mim, é o meu maior risco, né? Eu sou descendente de ucraniano, nós estamos no meio de uma guerra. E a inteligência artificial está usando embarcada em drones, para tomar decisão sobre vida humana. Né? E vai lá, identifica a bandeirinha, né, do soldado e soltam uma bomba em cima, né? E a gente está tentando justamente condenar isso, né? Até em Genebra, né, a gente fez petições, né, para isso virar um crime de guerra. E aí a gente volta no tema de curadoria.
Eu acho, né, que a gente resolver problemas de viés de cognição e o treinamento, a curadoria das inteligências artificiais é que realmente é onde vai estar. Concordo com o colega, né, que fala, Paulo, se a inteligência artificial é muito boa, ela mesmo vai fazer sua própria curadoria. E faz em algumas áreas. Do dado, da inteligência Tá, artificial, dos estou dados. contigo. Tá. Por exemplo, na parte de marketing, a parte de MMM, né, para saber os investimentos que eu faço em mídia, uma inteligência artificial sozinha, olhando o dado, me deu a mesma resposta que um analista. Então, eu não precisei de um cientista de dados fazer o analítico. Então, tem segmentos que realmente tá certíssimo. Tanto do ponto de vista de dado quanto de negócio. Tem muitas áreas. A área jurídica, né, que é a parte de indústria. Esses trabalhos de visão computacional em indústria é fantástico. Identificar um defeito numa peça de azulejo, por exemplo, tirar o ser humano daquele trabalho de ficar olhando uma peça de azulejo, né? Nossa, isso aí é desumano até, né? E então a inteligência artificial, olhando os dados e o treinamento, sem curadoria nenhuma, tá perfeito. Mas eu acho que os vieses de cognição hoje são os maiores riscos da inteligência artificial e os profissionais da área precisam começar a olhar isso com mais atenção. Todos nós temos vieses de cognição, tá? Isso faz parte da nossa natureza. Nós temos uma história de vida. Então, eu tenho uma tendência a levar o meu conhecimento para dentro dos meus modelos de machine learning, né? O caso de exemplo de roubo, né, de caixa eletrônico é um ótimo exemplo disso, né? Então, eu coloco isso muito para os meus alunos, né, para a gente tentar resolver esses problemas de vieses cognitivos na curadoria. Tem lugares que cabe, né, a inteligência vai resolver por si só, mas trazendo para esse mundo aí da nossa audiência também, que são as empresas, os profissionais de tecnologia, eu focaria muito nessa parte, né, dos treinamentos do Machine Learning, investir. As empresas aqui têm cursos brilhantes, a Databricks tem cursos brilhantes, né, principalmente na parte de inteligência artificial, na parte de você encapsular, olhando o dado, né, uma série de machine learning, e eu começaria por ali, né? Se você já tem uma trilha de carreira definida, eu partiria para MLOps, para os operations dos machine learnings, que nós temos uma carência enorme. Ninguém sabe nem o que é machine learning operations, né? Então você tem que ensinar primeiro o que é isso, né? Que é um gap de mercado, não sabe o que é um drift, não sabe que um motor de machine learning, ele performa bem durante 3 meses e depois ele para de performar, os dados estão mudando, então essas características todas, né, acabam gerando uma série de gaps de conhecimento. Eu traria, né, esses profissionais da área de tecnologia que já tem a trilha definida para esse universo de machine learning, MLOps, e fazer esses treinamentos. E do ponto de vista acadêmico, né, eu reforçaria todas as iniciativas dessas grandes empresas, como a Stefanini faz, a Scala faz. Eu levo os meus alunos para dentro da empresa. Eles conhecem o meu dia a dia. Eu queria só complementar, né? Nós temos aí 3 camadas, né, de pessoas para se capacitar. Os entrantes, aqueles que estão terminando ali o ensino médio, como comentou, alguém que já tem ali uma carreira já pré-definida por conta própria pela empresa, e os decisores que já estão, né, já têm uma mente formada, mas precisam absorver o tipo de conhecimento. Com base nisso, eu queria te ouvir também. Eu gosto muito dessa provocação sobre educação, tipo de profissionais, e talvez a gente não tenha uma ciência exata, mas se a gente parar para pensar, todas as vagas não preenchidas, elas não são preenchidas por competências técnicas, mas do outro lado, 90% das demissões e promoções acontecem em função da falta de soft skills. Então acho que a grande competência é a capacidade de aprender coisas novas. Todo o resto vai se tornar obsoleto, como disse Peter Drucker. Então, olhar para profissionais que aprendem de forma rápida é muito importante. Se a gente olhar para o que o professor comentou, você tem engenheiros químicos se tornando engenheiros de dados. O que tem em comum? Engenharia. O
que é a capacidade de identificar problemas, criar soluções e o aprendizado rápido. Então, eu tentaria quebrar em 5 competências, se vocês me permitirem, que é a primeira, a gente vive num mundo em constante evolução. Quem são os profissionais que conseguem se adaptar rapidamente às mudanças que estão acontecendo no nosso mundo? Segundo ponto, a gente, com toda a velocidade de informações, geração de dados, a gente precisa produzir com velocidade e qualidade. Pode parecer ambíguo, mas é uma demanda. Se a gente não produzir com qualidade e velocidade, a gente perde relevância. O terceiro ponto é saber usar as tecnologias a nosso favor. Como é que eu uso assistentes? Como é que eu uso tecnologias para aumentar a minha produtividade? O quarto ponto é a gente conseguir, de fato, ter uma criticidade muito grande. Quando a gente pega estudos que falam que aumentam, né, em 40% a produtividade baseado em inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, há estudos que endossam o oposto. Se você não usa da forma correta, você diminui em 20% a sua produtividade. Então, quando e como eu uso e com a criticidade certa. E talvez o último ponto para o nosso mercado é conseguir ter um olhar muito forte para o negócio. O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e de que forma isso impacta o negócio. E só um ponto só que me preocupa um pouco, principalmente no contexto Brasil, quando a gente fala de formação de profissionais em tecnologia, voltando para o estrutural, né? Então, hoje, um pouco da nossa deficiência, ela vem também do nosso estrutural mal feito, Nossa base. do básico, né? Da formação em matemática, lá do começo do ensino fundamental, né? Muito bem feito, que você vai trazendo isso. Não tem como você transformar agora. Ele na faculdade, a gente tem esse gap. Mas tem uma oportunidade gigantesca que é a educação em si, né? Que você falou da base, né? Porque a educação nasceu lá medieval com os tutores, porque de fato você aprende de uma forma individualizada e melhor, a gente massificou, mas quando você está eu brinco, a tecnologia deveria servir para reduzir as distâncias entre as camadas, né? Então, os nossos filhos, eu tenho um filho de 8 anos, né? Também tem de 10, a gente temos filhos aqui. Se eventualmente tem um problema na escola, o que a gente faz? A gente vai lá e contrata um professor particular, né? E os milhões de pessoas que não podem fazer isso, né? E como é que a gente faz para ter uma IA sem viés cognitivo? Começou lá com Khan Academy, etc. Falei assim, realmente, como é que eu faço para ajudar aquela criança que está com uma dificuldade, seja no que for? A gente pensa no mais objetivo ali da matemática, mas pode ser até o soft skill. Treina aí a apresentação e me diz como é que eu fui, né? Como é que a gente faz para aproveitar isso para ter um contingente muito maior, não de mão de obra, mas de cérebros de obra, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca com o país. A gente faz o que pode, né, do que está ao nosso alcance, mas acho que essa é uma fronteira, e aí também para quem nos assiste, a gente sempre pensa, vou fazer uma coisa, vou trabalhar numa grande empresa, eu acho que nunca foi tão importante para a sociedade o ecossistema de startups. E acho que isso é um problema para todos vocês que estão nos assistindo, como é que vocês podem ajudar a mudar o mundo, como o colega que falou, começa a mudar o mundo também. Como é que vai ser esse futuro dos dados, e a indústria terá que estar preparada para essa enormidade, essa explosão de dados, né? Se nós observarmos dados, assim, e falando assim de números mesmo, em 2017, o ser humano médio, isso são dados do IDC, Datasphere, 2025, o ser humano tinha mais ou menos 300 interações diárias com dados, que é muita coisa. Nós pensarmos que 300 vezes por dia eu estava ou consumindo ou gerando, eu estava interagindo com algum dado, isso é muita coisa. Se nós olharmos esse mesmo relatório, para o ano que vem, 2025, estima-se quase 5.000 interações diárias com dados. Isso é uma interação a cada 20 segundos. Exponencialmente. Isso num espectro de 8 anos. Quando eu olho e vejo um espectro de 10 anos para o ano que vem, e aí eu vou falar uma outra sigla que é mais assustadora que petabyte, que é o zettabyte. Sim. Nós saímos de 2010, nós produzíamos anualmente cerca de 2 zettabytes no ano. Para o ano que vem,
estima-se 181 zettabytes. É um pulo, é um salto de quase 100 vezes. Isso num espectro de 15 anos. Então, cada vez mais novas fontes de dados vão nascer, cada vez mais novos tipos de dados vão nascer. Eu acho que o futuro é como que nós vamos conseguir capturar e utilizar o potencial desses dados. Como que nós vamos conseguir separar os dados que são úteis dos que não são úteis para a organização. Então eu acho que daqui para frente, a minha humilde opinião é, as empresas e as tecnologias vão evoluir para um armazenamento mais eficiente dos seus dados e também vão estar investindo mais em tecnologias para o consumo desse dado. Eu acho que essa é a grande próxima fronteira, é como consumir os dados, primeiro, armazenar de forma eficiente e consumir de forma que seja útil e que vá efetivamente impactar o negócio, vai efetivamente criar a cultura dos dados e facilitar com que todos na organização, sem exceção, possam ler esses dados, sem que você precise ter um conhecimento técnico profundo. Mas acho que a grande mudança que aconteceu nesses últimos 18 a 24 meses, olhando para trás, é que o tema dos dados ele saiu da cozinha, né? Dos dados, da informação. Porque eles eram um assunto ali que era um fardo, era um mal necessário, eu tenho que guardar dado ali, etc. E com tudo que aconteceu, ele passou a ser uma parte importante da estratégia empresarial, do debate, das conversas. Então, como que eu uso, como eu faço para isso ser melhor? Eu acho que essa é a grande joia que nós temos a trabalhar, que é, bom, então agora existe uma consciência sobre os dados, que é o primeiro passo para o data-driven, é o primeiro passo para eu ganhar eficiência, eu ganhar processo, atender melhor o cidadão, eu fazer coisas diferentes. Porque antes isso era um assunto do pessoal lá da tecnologia, dos nerds, da gente aqui. Os nerds estão lá falando de dados, de infraestrutura e de nuvem. E beleza, deixa eles se divertindo ali, né? Então agora não, agora é um assunto realmente de negócio. Uhum. Tá? Então eu acho que isso é o grande fator que não volta para trás. E não deveria voltar para trás. E a gente tem controlável. E a gente tem o dever de usar isso a favor. E ao mesmo tempo começar. Né? Uma das coisas que um cliente conversava comigo assim, tá, e aí, eu tenho um zetalhão de dados aqui, petabytes, etc. Como é que eu começo? Né? E começou um projeto super interessante, vai deixar, vou polemizar, assim, ele quase não usou dados para fazer inteligência artificial. Sim. Ele pegou e gerou novos dados ouvindo as ligações lá que o time deles de vendas fazia, analisou, não criou um agente de IA, né, que aí todo mundo pega, então vou pegar os dados, vou criar um agente de IA. Né? Não criou um agente de IA, só pegou a informação e falou assim, o que eu vou fazer? Vou retreinar meu time com base na informação que eu aprendi. Não gastou GPUs, não gastou grandes coisas, dobrou as vendas por pessoa de um mês para o outro. Então, o grande tema é o que acho que o Flávio, você comentou também um pouco de colocar a cultura data-driven e a gente está num momento propício para isso. Eu colocaria só essa pitada a importância da segurança do dado na sua essência, na sua fonte, e do ponto de vista também da confidencialidade, como que se trabalha isso, porque hoje isso tem vários casos e a gente vivenciou, você tira o negócio do ar, né, sem o dado. Então ele passou a ser um alvo, ele passou a ser algo voltado para o crime mesmo. Então essa preocupação com a segurança, seja no transporte, criptografia, imutabilidade, como é que eu garanto que eu vou manter minha empresa disponível. Hoje a gente não fala mais se vai atacar, né? Vai atacar, quanto tempo eu tenho para recuperar esse dado. Então, esse ponto eu acho que é uma grande preocupação de todas as empresas e é um dos assuntos top 3 aí dos boards de empresa. Então, não é um assunto mais de tecnologia, é um assunto do negócio mesmo. E a top 3 às vezes não é top 3 dos investimentos, né? Assim, é top 3 da preocupação e a gente precisa transformar num top 3 de proteção. Proteção mesmo. Isso mesmo. Alguém mais? É um tema interessante, né? Eu colocaria também um pouquinho, não só da cozinha, mas da sala.
Eu tenho hoje, né, vários projetos onde eu gero dados sintéticos. Aplicando leis matemáticas como teoria do limite central, eu consigo, com um pequeno pedaço do dado, criar sim, centenas de registros, terabytes de dados com a inteligência artificial. Então eu consigo gerar o próprio dado sintético, principalmente se estou fazendo uma análise assim, bastante profunda, né, de todos os caminhos. Então é um dado praticamente real, né, baseado, né, numa série de regras que eu passei para minha inteligência. Então eu inverti um pouco, né? Eu fui da sala, né, e joguei para a cozinha, né? E isso tem dado muito certo, né? Ou seja, eu consigo simular uma série de situações. A indústria automobilística usa muito isso, a aeronáutica também a gente usa bastante, justamente porque eu tenho uma carência de dados. Hoje eu já tenho condições de fabricar os meus próprios dados para atender uma determinada demanda. Dito isso, né, isso que a colega colocou, que é a parte de anonimização, o dado sintético é sintético, né? É um dado falso, então eu não teria riscos, né, de segurança ali. Mas algo que eu acho muito relevante, isso que a colega colocou, é quando o dado é real, né? Então isso que a colega colocou é bastante importante. Essa parte de você anonimizar, criptografar é muito relevante do ponto de vista de dado. Mas hoje a possibilidade de você fabricar os seus próprios dados para fazer os seus estudos realmente é o salto. Para mim isso é o grande jump. Por quê? Às vezes eu não tenho, né, um volume de dados que tem uma relevância estatística, mas eu sei, pela minha cognição, que se eu trabalhar com 10, 15 registros e gerar uma massa de dados em cima daquelas informações, eu vou ter um motor eficiente. Então, eu trabalharia por aí. É a sala indo um pouquinho para a cozinha, né? E aí usar a inteligência para anonimizar a informação, também gerando dados sintéticos. Tá certo. Flávio. E aí da sala vai para fora de casa, porque a gente começa a aplicar a realidade, e eu acho que as mensagens foram super positivas. Eu acho que a geração de dados vai continuar, e isso é extremamente positivo, porque a gente tem uma onda onde executivos e companhias entendem que esse é o seu principal ativo e que os dados orientados à tomada de decisão potencializam o negócio, seja em receita, redução de custo, mitigação de risco, inovação, eficiência operacional. Então, é extremamente positivo e a gente vive um momento ímpar. Nunca estivemos num momento tão oportuno para tirar vantagem competitiva através dos nossos dados. E daqui para frente, aqueles que souberem usar tecnologia, processos, e passa por governança, passa por segurança, aliado a pessoas e foco no cliente, a gente vai personalizar e a gente vai entregar muito valor. Que o grande propósito é usar a tecnologia para fazer um bem maior. Ok. Saiu da cozinha e foi pro mundo. É isso aí. Eu me sinto- E não volta mais. Não volta Não mais. volta mais. Não volta para volta casa. mais. Sem retorno. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, suas informações valiosíssimas para os nossos espectadores aí de InfoChannel. Agradecer ao Paulo da Scala, a Andrea da Hitachi, ao Flávio da Databricks, o Bruno da Dell ISG e ao Marco Antônio da Denodo. E agradecer a você também por ter ficado com a gente aqui até agora. Espero que tenha sido e tenho certeza de que recebeu informações valiosíssimas. Obrigada e até o próximo painel.